Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 15, mini índice, contexto e movimentação do preço. É, eu vou tentar, né, nesses fechamentos aqui que a gente faz no fechado, tentar retomar algumas dúvidas que vocês tiveram durante o dia, né? E aí a gente vai tentando sanar alguns pontos aqui em vídeo, tá? Então, o preço continua aqui, pessoal, numa tendência de alta, né? A gente tem um micro canal. O que que a gente conversou aqui, né? Ainda, né, retomando uma das ideias de Smart Money, até estava conversando com um dos amigos ali nas respostas do YouTube, né? É, da maneira que eu memorizei a ideia, né, de Smart Money, né, só trazendo um breve contexto aqui para vocês, é um dos ingressos, né, de venda, por exemplo, em Smart Money, quando você tem um rompimento, ou seja, você tem um gap que fica, né, que é um gap geralmente pré-rompimento, ou seja, esse gap que ficou aberto, né, que ele se refere a esse espaço aqui, ó, da máxima dessa barra, a mínima dessa barra. Então aqui é o gap, esse gap ele foi fechado. Dentro do contexto de Smart Money, né, quando se fala sobre regiões, né, de venda, sobre order block, né, ou outros temas, né, essa região aqui seria uma região, né, de venda, tá? Mas apesar disso daqui ser uma região de venda, ser a ideia, né, de que a gente tem aqui um microcanal, né, que acabou migrando para um outro microcanal, que vende um impulso e um canal estreito, né, ainda dentro desse contexto aqui, seguindo regras, pessoal, esse tipo de movimentação aqui a gente só compra, por exemplo, para continuidade de movimentação de alta, depois de uma correção. Tá? Nesse tipo de cenário aqui, se for, é uma movimentação que vai sem a gente. Por quê? Porque é baixa a probabilidade. Vejam que aqui no semanal o preço ainda se encontra contra, né, um alinhamento das médias. Você está vendo que a 9 está abaixo do preço, a 20 está abaixo do preço, a 50 está aqui. Muitas vezes o preço, quando ele chega nessa região da 50 aqui, inicia algum tipo de lateralidade, né, que é uma movimentação bem comum mesmo. Então, por repetição, né, como a gente trabalha com probabilidade, por repetição a gente tem algumas coisas que a gente não pode estar fazendo. Isso falando só sobre o semanal, né, lá no 15 minutos, 60 minutos, até coloquei aqui, né, que a tendência nela se mantém. Então, aqui dentro do gráfico semanal, aqui seria, né, uma região, né, onde a galera que opera, né, somente a leitura de Smart Money teria sim algum tipo de interesse na venda, porque é um gap pré-rompimento. E esse deslocamento do preço, né, dentro da leitura dual, isso daqui é interesse, né, e esse interesse ele teve uma certa continuidade e, né, aqui seria, né, dentro da leitura dual, aqui seria o melhor preço, né, para voltarem a vender dentro dessa região, né, dentro do fechamento do gap, tá? É, mas como eu falei, dentro do contexto do semanal, né, o que a gente havia conversado é que a ideia é que o preço tenha pelo menos uma perna 2 de baixa. Então, aqui, né, se isso aqui fosse, por exemplo, 5 minutos, por aqui a gente não estaria comprando realmente. Mais uma coisa que a gente ainda pode fazer aqui no gráfico semanal, né, seria traçar FIBO em toda essa perna de baixa, né, enfim, onde é que o preço está. Ele está acima do 38,2, aqui teria o 50%, tá? Aqui no gráfico diário, mais uma barra de continuidade. Aqui a gente tem uma resistência comum, né, em estudo de movimentação do preço, que é a média móvel de 200, né, o preço quando ele tenta romper essa média, né, longe das demais médias, né? Geralmente o rompimento intraday, quando a gente pensa naquela construção de Fab 4 intraday, a gente quer ver preço e a gente quer ver as médias, né, cortando a 200. E aí ele ganha esse tipo de contexto aqui, ó. Preço, né, e médias acima da 200. E aí isso gera bons deslocamentos. Quando é somente o preço, né, vindo de uma movimentação inicial, muitas vezes não tem não acaba tendo um bom desempenho. Aqui você vê o preço somente tentando romper a 200, falhou por bastante tempo ainda antes de ter um rompimento, tá? Então, boa movimentação, né? Não tem contexto, por exemplo, que a gente está buscando por venda, né? Trabalhando da mesma maneira todos os dias, né, pessoal? O máximo que você vai conseguir fazer é não perder dinheiro, né? Se você seguir as mesmas regras, né, lógico que vez ou outra você vai acabar tomando stop, o mercado vai fazer uma movimentação contraditória. Mas mais vezes, se você seguir todos os dias as mesmas regras, né, se você se disciplinar a ponto disso, de trabalhar, né, a movimentação do preço com a sua característica, né, mais vezes, né, você vai ser lucrativo. Isso, né, é um trabalho de probabilidade, é um trabalho de backtest, é um trabalho é, de ganhar aquela ideia de feeling, né, de movimentação do mercado. Hoje, né, um dos amigos estava me passando uma observação que ele fez, né, de backtest, de que é um feeling que ele está pegando, que é um trade que ele vê que paga.
né, que de tanta repetição acaba fazendo sentido, né? Então, aqui no gráfico diário continua, né, em tendência, aqui continua em microcanal, né, pessoal? Ó, um ponto que a gente falou hoje pela manhã, que se tivesse perda de mínima ou quando tiver perda de mínima, ó, aqui foi microcanal, aqui foi uma L1. Voltou a subir aqui, pessoal, sem nenhum tipo de correção. Ó. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras sem correção. Primeira perda de mínima, um L1. Geralmente não é a melhor venda, tá? Então, o mais normal, inclusive, é do preço sair de uma tendência, né? Digamos que você tem o preço aqui trabalhando numa tendência de alta, quando ele rompe, por exemplo, a LTA, consegue o gap de média, mais vezes ele consegue a lateralidade. A lateralidade ela é necessária, né, para que haja realização de lucro desse tipo de movimentação, seja para uma distribuição, né, para descer mais, ou para uma nova acumulação, para o mercado romper para cima. Tá? Então, o mercado precisa desse tipo de movimentação. Quem comprou, né, quanto mais ele vai comprando, mais o preço médio dele vai subindo. Então, a lateralidade ela é necessária. Tá? Então, a gente ainda pode ter mais lateralidade. Então, a perda de mínima pode não ser a melhor ingresso. Tá? Então, a gente vai aqui descendo o tempo gráfico e aí a gente vai tentando pensar em algumas possibilidades também, né, para amanhã. Tá? Uma das ideias, né, é a gente manter ou tentar extrair algum tipo de leitura, né, que faça sentido que a gente possa usar no dia seguinte. Hoje, né, eu até fiz uma citação breve para vocês, ó, de mais um tempo gráfico. É a metade de um dia, tá, pessoal? Isso aqui. A galera que opera outros mercados, né, acaba usando bastante isso daqui para olhar. Os tempos são fractais, né? Se os tempos são fractais, ó, aqui, ó, vejam quantos fechamentos você tem sem nenhum toque na média móvel de 20. Isso daqui, né, é o que a gente chama de super tendência. Aqui, ó, na metade de um dia, você consegue ver que o preço e a média, né, já está acima, né, da 200. A partir desse ponto aqui, ó, né, você já tem basicamente preço, né, e média acima da 200. Isso daqui é um cenário que tende, né, a ter algum tipo de continuidade. Já veio a continuidade. Vamos aproveitar o 240 que a gente está aqui, e aí a gente já faz algum tipo de projeção. Né? Aqui já teve um primeiro alvo, aqui já teve um segundo alvo. Vamos pegar esse pivô maior aqui, né, que está mais bem desenhado. O preço está quase chegando nele, 130.676. Né? Falta ali, ó, cerca de cento e poucos pontos ali para essa movimentação. Seria um segundo alvo, né, de uma movimentação macro, tá? Então seria um ponto, uma possibilidade de realização de lucro. Eu vou apagar essa linha aqui, né, que era a linha do gap do semanal. Vamos pegar a projeção dessa lateralidade aqui, né? O preço fecha, né, aqui praticamente em cima, né, dessa região, tá? Essas duas projeções, pessoal, também é possível fazer nos 60 minutos, tá? Estou fazendo aqui no 240 só porque a gente acabou colocando esse tempo gráfico. Mas é possível também a gente fazer lá no próprio 60. Não vou fazer de novo, né, para a gente não perder tempo com isso. Mas vocês devem fazer, né, porque uma das coisas que a gente conversa é que quando o preço atinge a região de alvo, por exemplo, né, aqui, ó, o preço atinge essa região aqui que fica, né, uma região de duas possibilidades de alvo. Pode ter algum tipo de correção. Ah, Luciano, essa correção vai reverter? Provavelmente ela vai virar uma lateralidade, né? Aquilo que a gente acabou de falar, né? Reversão, né? De movimentos que são muito fortes, né, eles acabam encontrando alguns setups de compra. E a gente tem que trabalhar essa ideia de que a gente vai ter esse setup de compra. Por exemplo, aqui no 240 você vai ter um retorno na média móvel de 20. O que que vai ser? Vai ser um 2HM. Por quê? Porque tem muito mais de 24 fechamentos aqui acima da 20, tá? Então, só trazendo essa movimentação aqui bem breve, né? Foi um ponto que eu acabei tocando hoje pela manhã. Aqui nos 60 minutos, pessoal, retorno na média móvel de 20, 29 fechamentos sem nenhum toque na média móvel de 20. Temos aqui também, né, a possibilidade da construção de um 2HM aqui nos 60 minutos. Tá? Vamos ver se tem alguma outra projeção aqui mais próxima, né, que a gente consegue chegar. Aqui, ó, é um terceiro alvo. Tá? Essa daqui não é aquela lá que a gente estava vendo lá do 240. Tá? Do 240 que a gente estava olhando era essa aqui. Ó. Então, olha, vejam que a gente achou, né, lá olhando a movimentação macro, ó, olhando toda essa movimentação aqui, achamos um segundo alvo, né, que o preço estaria chegando, tá? Então veja que agora a gente tem três possibilidades de alvo aqui nessa região. Três possibilidades de alvo, pessoal, gera a possibilidade de realização de lucro. A gente fala, né, que em alguns momentos comprados têm alvos, em outros vendidos têm alvos. E normalmente quem tem alvo acaba indo, né, correndo atrás de buscar esses alvos.
tá? A gente vê, e o Al ele cita bastante essa ideia de que você precisa entender de alvos porque você tem que realizar lucro junto com outras pessoas. Né? Quando outras instituições começam a realizar muito lucro, isso naturalmente, né, gera um desequilíbrio aqui no book para a ponta vendedora. Se todo mundo que está comprado aqui, ó, coloca a ordem de venda aqui, né, aqui vai chover a ordem de venda, e aí não vai ter comprador aqui para conseguir continuar, né, levando essa movimentação de alta, o que, que o mercado ele tende a fazer? Ele tende a corrigir. Tá? Então é interessante que você sempre está fazendo essa análise, né, dessa projeção de alvos. Então, digamos que o mercado faça isso daqui. O que, que ele poderia conseguir? Ele poderia conseguir aqui, ó, nos 60 minutos, um 2HM, né, um M2B. Ah, Luciano, ele desceu forte, né, teve muita realização de lucro. Não tem mais, o mercado deixou de encontrar aqui comprador, né, até mesmo nessa correção. Opa, vira-se TAP acumulado, né? Você teria o 2HM e teria ainda o gap de média para essa movimentação. Então, você ainda tem setups de compra, né? Isso daqui foi um dos pontos que a gente conversou hoje no 15 minutos, né? No 15 minutos, pessoal, a gente teve um gap de baixa. Só retomando aqui antes, né, a movimentação do dia anterior, né? De pontos aqui que a gente já havia conversado. Tínhamos aqui, né, um fechamento, uma possibilidade de fechamento em UED, né? Deixa eu só voltar aqui, porque algumas linhas eu acabo apagando, né? Aqui a gente, fechamento do dia, citamos aqui essa possibilidade de UED, né? Citamos essa possibilidade aqui do fechamento do dia anterior como topo duplo, certo? Temos o edge com topo duplo, é um setup de venda, tá? E aí o mercado abre com um gap de baixa, né? Porque ele abre aqui e ele faz um movimento inicial de queda. Não chega a pagar a projeção de alvo, né? A gente já olha lá nos 5 minutos, e isso daqui se torna uma lateralidade. Um ponto, né, importante, ó, só voltando aqui nos 60 minutos, é aquela regra que o Al traz, né, de que quando a barra 1 do dia, né, a barra 1, tá, do dia é um doji, isso daqui é um doji, tá, pessoal? Isso daqui não é uma barra de tendência. Uma barra de tendência ela tem pelo menos 60% de corpo. Se você olhar aqui, ó, essa parte do pavio inferior aqui já é maior que o corpo. E ainda tem essa outra parte do pavio. Então você tem tudo isso daqui de pavio e só isso daqui de corpo. Então essa barra, ela ainda nos remete mais a um doji do que a qualquer outra coisa. Outro ponto, né, pessoal? Aqui tivemos uma outside nos 60 minutos, só que vejam que tem uma pequena, né, mas uma discreta observação de que o fechamento da barra ele precisa ser acima, tá? Quando a gente tem uma boa outside e ela é uma boa barra de continuidade, normalmente o fechamento dessa barra ela seria assim, ó, mais próximo de sua máxima, deixando pouco o pavio superior. E é esses detalhes, né, que nos levam à ideia de leitura barra-barra, né? De entender o interesse, né, até o fechamento da barra, entender quem que estava no controle da movimentação até o fechamento da barra. Então, isso são pontos que são relevantes para a gente entender se vai ter continuidade ou se vai ter dúvida. Outro ponto é que o Al cita que uma das primeiras características de lateralidade são barras sobrepostas, né? E o que que é uma barra sobreposta? É uma barra que fecha contida dentro da máxima e da mínima da barra anterior. Então, o fechamento dessa barra que é aqui, ele é um fechamento em barra sobreposta. Da barra seguinte, fechou aqui ó, a barra, certo? Fechamento barra sobreposta. Está dentro da máxima e da mínima da barra anterior. A próxima, também. Né? Essa daqui também fecha contida dentro da máxima e da mínima da barra anterior. Esse fechamento aqui foi acima. Né? Esse fechamento aqui ele se difere. Tá, e aí aquela questão de lado, né, pessoal? Que a gente sempre tenta, né, buscar um lado. A gente tenta ficar do lado das médias, por quê? Né? Porque se a gente comprar baixo, né, se a gente conseguir fazer algum tipo de contexto de compra aqui, ou mesmo aqui, né, e o mercado corrigir, a gente ainda tem, né, a possibilidade de ter isso daqui ó, como suporte. A gente ainda tem, por exemplo, o gap de média do 15 minutos como uma possibilidade de suporte. Então, comprar, né, dentro de quando você ainda tem setups de compra acaba sendo mais sensato. Se você for vender, você tem que vender bem alto, né, em novas máximas, tentando, né, pensar nessa ideia, né, do que o preço vem fazendo, tá? Então a gente vem dando aqui continuidade, né, à nossa leitura. Um dos pontos, né, que o Al fala sobre price action, né, pessoal, é que a gente deve aprender com aquilo que o preço está fazendo, tá? Ainda falando sobre dojis e barra sobreposta, essa barra aqui também, pessoal, ela também, né, se traduz na ideia, né, de um doji. Por quê? Porque eu tenho muito mais pavio, seja inferior ou seja superior, do que corpo nessa barra. Então ela também é um doji. Ela não é uma barra de tendência, porque uma barra de tendência tem a característica de ter pelo menos 60% de corpo. Esse 60% é em relação ao pavio, tá? Então, isso daqui é uma barra de tendência, tá?
Isso daqui a gente pode até chamar de uma barra de tendência. Essa é uma barra de tendência. Essa daqui é uma barra de tendência. Essa daqui também, né, tem mais que 60%, né? Você vê que 50% dela ficaria mais ou menos aqui, tá? Então, tem a característica da movimentação, se é uma barra de tendência ou não, certo? Então, temos a barra 1 do dia como um doji. E aí, né, você olha para trás e vê o que o preço vem fazendo. Ó. Você tinha a máxima do dia anterior. Quando ele faz a máxima do dia anterior, ele não fecha lá em cima. Ele não fecha acima aqui tentando romper. Ele fecha dentro, ele fecha contido inclusive na barra anterior. Isso já não nos demonstra a possibilidade, por exemplo, de um rompimento e continuidade. Porque para romper e ter continuidade, o mercado tem que pelo menos, né, vir para esse outro tipo de cenário aqui. Ó. Se ele quer romper e ter continuidade, ele vai ter que pelo menos fechar acima. Porque se ele não fecha acima, a gente pode entender que os compradores estão realizando lucro nessa região de novas máximas. Ou seja, eles não estão interessados em comprar alto. E se eles não estão interessados em comprar alto, você também não pode estar, tá? Então, são trades mais de localização, tá bom? E aí você observa o que o preço vem fazendo quando ele faz, por exemplo, uma nova mínima. Beleza, ele faz uma nova mínima, também não tem continuidade. Aqui ele acabou fazendo uma nova mínima. Aqui no próprio 15 minutos, né, você consegue ver o desenho, né, de uma possibilidade de wedge. Né? Nem precisa, né, descer tanto o tempo gráfico. Você consegue ver que o preço fez isso e fez isso. Num tempo gráfico menor, né, você consegue ver essa movimentação, né, de três puxadas, né, um pouco mais clara, tá? Mas você vê que você consegue ligar uma possibilidade de movimentação de três puxadas. Depois aqui você tem inclusive um fundo mais alto, tá? Então, ainda dentro dessa leitura, né, que tivemos muita lateralidade, e um dos pontos que a gente citou, né, que era uma possibilidade de um bom trade que a gente poderia ter tido no dia de hoje, seria ter tido um gap de média. Não tivemos o gap de média no 15. Quando não tem o gap de média, pessoal, a tendência, né, ela perdura, tá? Então, isso daqui reverteu, pessoal, teve a expressão dos vendidos, né, que é aquilo que a gente espera, por exemplo, do gap de média, que é ver, né, os vendidos realmente conseguirem cavar uma movimentação aqui? Não. O máximo, né, que os vendidos conseguiram foi uma lateralidade, né? Então, teve compradora tentando entrar abaixo aqui, né? Tinha comprador tentando comprar, por exemplo, abaixo de mínima, abaixo de mínima, abaixo de mínima, tá? Aqui, inclusive, acima de mínima. Então, assim, a gente tem que estar tentando aprender com aquilo que o mercado está fazendo, tá? É, Aqui no próprio 15 minutos, pessoal, continua como tendência. Se continua como tendência, continua mais fácil subir do que descer. A gente tem de novo 25 fechamentos aqui, ó, depois da lateralidade, ó, 25 fechamentos acima da média móvel de 20. Outro ponto que a gente citou hoje, né, é que 80% das tentativas de reversão irão falhar. Aproveitem, né, e quando, por exemplo, dentro daquela regra que a gente usa, pelo menos, né, três tempos gráficos, usem essa regra de coloração também a favor de vocês. Se você olha para o 60, tá tudo azul, se você for vender, cara, vende alto, tá? Não vende baixo. Por quê? Porque você está numa tendência de alta. Né? Essa regra de coloração, né, quando ele fica nesse tom de azul, significa que o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, tá? É um alerta. Quando ele faz essa barra amarela, ainda é indicação de pullback. Quando ele consegue fazer fechamentos em barras vermelhas, né, isso quer dizer que a estrutura mudou. Né? Você tem uma mudança na estrutura. Tá? Então, aqui nesse cenário, né, se a gente for mesclar essa ideia de tempos gráficos, nesse tipo de contexto aqui era melhor estar procurando por venda. Nesse tipo de contexto, acaba sendo melhor estar procurando por compra. Se eu for vender, eu tenho que vender extremamente alto. Né? E vendo ainda para um scalp. Que foi inclusive uma das ideias, né, de um trade de hoje aqui, né, durante a parte da manhã, né, no 15 minutos, né, a gente viu aqui que o mercado não estava, a princípio, né, fazendo boa continuidade. Outro ponto, né, ainda falando sobre outside, ó. A barra 1 do dia foi outside, mas ela foi uma outside com barra sobreposta. É um detalhe? É. Mas se isso daqui fosse ter continuidade, para a gente comprar a barra seguinte, ela tinha que ter fechado acima, fechado próximo da máxima. E preferencialmente fechado acima de máximas anteriores, tá? Não foi o que aconteceu. Mais uma vez, né, o mercado repetiu isso daqui, ó. Isso daqui, ó, olha essa outside, né, pessoal? Uma boa outside, é uma boa outside, né? Não dá para dizer que essa barra é ruim. Vejam que essa barra aqui, ó, a composição dela no 15 minutos, ela é uma barra de 500 pontos. Mas vejam aquela ideia de barras sobrepostas, né? Aqui, ó. Essa barra ela fecha contida dentro da máxima e da mínima da barra anterior. A gente está falando sobre interesse. A gente está falando sobre domínio e controle.
Tá? Por exemplo, esse tipo de fechamento aqui é um fechamento que tem melhor probabilidade de ter continuidade. Por quê? Porque ele fecha acima de várias outras máximas. Ó, o fechamento dele, ó, é acima de várias outras máximas, não é abaixo, é acima. É um fechamento bem melhor, né, do que esse fechamento aqui, né, que ele fecha, ó, contido dentro de máximas e mínimas de barras anteriores. Isso, né, é observação de controle e interesse, tá? Ainda, né, para a gente retomar uma das ideias que a gente falou hoje, essa ideia de observar triplo screen, né, pessoal? Vejam quanto tempo levou para mudar aquilo que a gente estava conversando, né? E é importante você ter essa sacada dessa observação, que quando as médias ficam flats, né, e o mercado começa a fazer, por exemplo, essa alternância, ó, isso daqui, né, o Auli chama de barbed wire, né? Arame farpado. Ele fala que não é para você pôr a mão, porque senão você vai se machucar. Às vezes, nos 60 minutos, você ter essa observação e ter essa sanidade de entender essa movimentação, às vezes, a cada 60 minutos, você tem uma direção diferente. Veja isso aqui, ó. Você teve um fechamento de baixa. A barra seguinte fechou como uma barra de alta. Ela fecha aqui. A barra seguinte fecha como barra de baixa. A barra seguinte como barra de alta. Barra seguinte de baixa. A barra seguinte de alta, de baixa, de alta, de baixa, de alta, de baixa, de alta. Vejam que até aqui, ó, olha quanto tempo levou isso daqui, ó, fazendo a alternância, né, entre fechamento, um fechamento de baixa e um de alta. Então, se você, por exemplo, vende, né, bem aqui, ó, após um fechamento de baixa, e se você está observando a movimentação do preço, e essa movimentação do preço está fazendo isso daqui, né, que fica parecendo um piano, né, quando a gente deixa o gráfico no preto e vermelho, ou no preto e o branco, é, você está vendendo exatamente quando o mercado pode estar indo para uma movimentação de alta, tá? Então vejam que o mercado ficou praticamente aqui, ó, de 9,15 até, né, 12,15, fazendo uma certa alternância entre fechamentos. Então, assim, se a gente está tentando aprender com a movimentação do preço, né, a gente tem que tentar dar, dar a devida atenção a essas movimentações. Então, Luciano, fechou com uma barra de alta. Vejam que tudo isso daqui também é barra sobreposta, né, pessoal? Barra sobreposta, ela não tem aquela predisposição a uma boa continuidade. É diferente de quando a barra fecha assim, ó. Veja que essa daqui foi a barra que não fechou sobreposta, tá? Ela não fechou, ela está a favor das médias, né? A 50 está passando aqui embaixo, você tem a 20, a 9. Essa daqui está a favor das médias. Essa daqui, ó, teve um fechamento que rompe a mínima da barra anterior, mas contra ainda o alinhamento das médias. A gente usa o alinhamento das médias para entender, né, o que está mais fácil. E continua, né, mais fácil subir. A 9 está acima da 20, a 20 está acima da 50, a 200 está passando lá embaixo, tá? Então, aqui no 15 minutos a gente também tem, né, um cenário, né, bem mais comprador do que qualquer outra coisa. Não temos, né, pessoal, um gap de média. Luciano, o mercado, né, vamos dar uma olhada aqui na estrutura final do dia, né, já para a gente aproveitar e já pensa, né, numa possibilidade aqui para amanhã. Ainda dentro da movimentação intraday, né, pessoal, desse dia, eu posso ligar uma wedge aqui, né, eu tenho uma movimentação de uma, de duas, de três puxadas. Quando eu tenho uma movimentação de três puxadas, eu tenho a possibilidade de uma wedge, né, mesmo que essa linha ela não fique perfeita, né, que tenha ali uma ultrapassagem, que seria aqui deixa eu só trocar a linha aqui, pessoal. Aqui, ó. Você tem uma, tem duas. A gente está falando de movimentação intraday, tá, pessoal? E você tem um topo duplo exato. O que é mais fácil o mercado fazer? Né? Ele ter o rompimento de alta ou ele ter uma correção? A princípio é mais fácil que ele apresente uma correção, tá? E se eu chamo isso daqui, né, de uma wedge, essa movimentação aqui, ó, de uma wedge, toda vez que vocês tiverem uma wedge, marquem um ponto de inflexão, tá? Então esse ponto aqui, ó, ele é um ponto que requer atenção nossa. Porque se o mercado consegue vir abaixo dessa mínima, ele pode ter uma perna 2 de baixo, tá? Para isso, ele vai ter que primeiro chegar aqui, para a gente pensar na possibilidade de perna 2, né? E outro ponto, né? Se ele consegue vir até aqui, ó, e consegue fazer um gap de média, não faz essa renovação desse ponto de inflexão, é mais fácil de voltar para retomar a máxima, bem mais fácil, tá? Por quê? Porque ele não teve uma mudança de estrutura majoritária, tá? A estrutura majoritária não foi modificada. Mesmo que ele venha, por exemplo, abaixo dessa outra aqui, essa daqui é a minoritária. Qual que é a majoritária? É a mínima e a máxima que fica de uma movimentação. Qualquer coisa que tenha ao meio disso daqui, ó, é minoritária. Se tivesse mais uma aqui, Luciano, minoritária, né? Majoritária é essa, majoritária é essa. Tudo no meio disso aqui, ó. Essa daqui, ó, minoritária, tá? Majoritária é essa e essa, tá bom? Então, pensando em probabilidade, falando sobre probabilidade, a gente vem conversando também sobre padrões, né, de reversão e padrões de abertura do dia anterior. A gente tem aqui, né, a leitura desse dia, pensando só no dia 15,
A gente tem uma, tem duas, tem três puxadas. Beleza, Luciano. Então é o wedge. E eu tenho um topo duplo exato. Todo topo duplo é uma potencial lateralidade, né? Todo topo duplo é uma potencial lateralidade. Quando que essa lateralidade ganha mais sentido? Quando ele rompe, por exemplo, esse fundo aqui, né? Então, assim, melhor probabilidade para o dia é que essa movimentação inicial seja uma movimentação de queda, tá? Por conta desse contexto aqui. Vejam que a gente começou um estudo de abertura e eu estou tentando replicar ele com vocês dia a dia aqui, que é para a gente ir pensando em probabilidades. 75% das vezes, para cá. 25% das vezes, Luciano, gap de alta, né, e uma movimentação com pelo menos, né, duas pernas de alta. Por quê? Porque seria falha de wedge. Ah, mas já tem um topo duplo. Tudo bem. Ainda assim seria falha de wedge, né? Já tem, quando a gente for fazer um... na verdade tem no canal, né, pessoal? Aqui no estudo, no próprio canal tem, né, falando sobre o wedge. Não tem com os trechos do livro, né, que a gente ainda vai fazer também, né, esse estudo um pouco mais aprofundado, e aí a gente usa um pouco mais de exemplo. Mas, já antecipando para vocês aqui um detalhe, né, o Al fala que quando o preço quebra acima, né, de uma movimentação de três puxadas, ele quebra com rompimento, isso daqui já seria uma falha de wedge, tá? Então, só trazendo essa breve antecipação. Então, a gente tem 75% das vezes do mercado abrir gerando algum tipo de movimentação de correção. Para ter continuidade, a princípio ele vai precisar romper esse fundo. Se ele romper esse fundo, ele faria, né, o gap de média, que seria praticamente, né, você pegar 100% dessa movimentação e projetar para cá. Ele viria testar a VWAP do dia anterior, né, seria uma possibilidade de movimentação. Gap de alta, Luciano. O mercado nos abre aqui, ou mesmo ele abre aqui dentro desse range, ó, tá? Digamos que ele abre aqui, ó. Tá dentro do range, né, aqui, ó, dentro da máxima e dessa mínima. O mercado abre aqui, faz um teste na 200, né, volta a subir e fecha assim, ó. A gente tem que pensar em possibilidade, né? Pensar em possibilidade a favor de movimentação, né? E fecha assim. A gente acabou de falar lá nos 60 minutos que a gente tem alguns alvos aqui para cima, pouca coisa. E aí o mercado dá esses alvos. E aí de repente você vê uma barra assim, ó, mais forte. Opa, né? Beleza, o mercado atingiu alvos. Quando o mercado atinge vários alvos, ele pode apresentar algum tipo de correção. É só retomando aqui, né, a questão dos alvos, ó, na região de 130.675, 130.624, 130.642. Algumas projeções, tudo na mesma região. Vejam que isso daqui vai estar cerca de 160 pontos ali, o último alvo ali, 150 pontos, tá? Então, são regiões, né, que merecem ficar marcadas ali, né, com o devido alarme. Eu vou marcar a última, tá? Deixar marcada apenas a última, porque se chegar, pelo menos já ativa o alarme. Então, aqui no 15 minutos, tendência de alta. Não está fácil ter uma movimentação de queda. Movimentações de queda encontram setups de compra, né? Aqui, como gap de média. Nos 60 minutos, movimentações dos vendidos encontram setups de compra aqui, né? Como um M2B, está na média móvel de 20. Nos 5 minutos, pessoal. 5 minutos está muito parecido com o cenário do dia anterior, né? Já volta aqui a ser tendência, ó. Deixa eu só. Aqui, ó. O mercado volta, né, a trabalhar aqui acima da média móvel de 20, ó, tá? Volta a trabalhar acima da média móvel de 20, volta a ser tendência de alta, né? Tenta aqui uma movimentação abaixo da média móvel de 20, não consegue. Consegue aqui, ó, já mais para o final da tarde, ó, um gap de média. Pensando de novo, né, pessoal, nessa movimentação de uma, de duas, de três puxadas, né, somado ao gap de média, que é um setup que gera a possibilidade de lateralidade, né? Então, quando o mercado fica alto aqui no topo anterior, pós gap de média, que já é uma expressão dos vendidos, né, a gente pode ter algum tipo de movimentação de queda. Para ter continuidade, Luciano, só e somente se romper esse fundo, tá? Outro ponto, né? Acho que ficou um pequeno gap bem aqui, ó. A gente consegue observar. Deixa eu só marcar o gap aqui para vocês, né? Dentro da metodologia dual, né? O gap seria da máxima a essas mínimas aqui. Então tem um pequeno gap aberto. Esse gap atua como uma possibilidade de magneto, tá? Então, a movimentação inicial, se falha em romper isso daqui, uma volta seria, né, para testar isso aqui. É para fechar esse gap. Esse gap do gap de média, né, ele muitas vezes é fechado, tá? Principalmente quando a gente tem, né, um topo duplo, pós o edge, né? A gente tem alguns contextos. Falando sobre trades do dia, né, pessoal? Aqui, né, um dos trades que eu acabei fazendo, né, no dia de hoje, observando a lateralidade, né, falamos sobre isso daqui, ó. Deixa eu aproveitar aqui para também, né, bater um papo sobre isso aqui, ó. Um dos amigos perguntou se isso daqui não seria o efeito vácuo, né? Ainda falando sobre os últimos estudos que a gente fez, né, da mentoria gradual.
Não seria, pessoal, a ideia do efeito vácuo, né? Porque dentro daquilo que a gente falou, quando o Al fala sobre o efeito vácuo, né, dentro daqueles estudos que a gente veio fazendo, é quando a gente tem um gap de alta. E aí ele fala, né, que os comprados, eles não têm interesse, eles querem comprar, mas eles não têm interesse em comprar tão alto, porque eles esperam que em algumas poucas barras, né, o mercado possa atingir, por exemplo, uma região, né, de suporte importante, às vezes uma troca de polaridade, média móvel de 200, né, uma própria LTA, né, uma própria linha de canal aqui que foi rompida, né, você tem uma, duas, três puxadas. Aí o mercado volta para cá e aí, de repente eles começam a comprar e comprar forte, né? E aí essa movimentação é revertida. Isso basicamente aconteceu no dólar hoje, né? O mercado abre, aqui ó, aí seria sim, né, a ideia de você ter, né, o efeito vácuo até o retorno, por exemplo, da média móvel de 200. Olha, ele abre num gap de alta. Compradores tinham interesse em comprar? Tinham, né, para levar esse preço até onde? Até um topo duplo, até uma movimentação majoritária, né, até uma movimentação aqui, ó. Teve um topo duplo aqui, né? E aí o mercado abre com gap de alta, né, mas aí você tem uma movimentação somente de queda. E parece que os vendidos, né, estão fortes nessa movimentação. E aí o preço chega somente, né, até a média móvel de 200. E aqui sim, né, se encaixaria mais no efeito vácuo, né, onde os compradores, né, estavam aguardando, por exemplo, para comprar em cima, né, de uma região de troca de polaridade, uma região de topos anteriores, né, aqui. E aí eles voltam a participar e voltam a participar muito forte, né, tanto que o mercado sobe em micro canal de maneira direta aqui, ó. E acaba aqui, né, pagando, ó, o primeiro alvo ainda, né, de um pivô intraday, tá? Então, um parênteses aqui para a gente falar sobre aquela ideia de vácuo, né, retomando, né, o estudo que a gente vem fazendo, né, sobre da mentoria gradual. Aqui, né, conforme eu havia falado pela manhã, é, seria mais, né, a reação, né, à movimentação do dia anterior. Lembrem, né, que quando a gente falou sobre o dia anterior, a gente já tinha falado sobre aquela wedge, né? E aí aqui também era um topo duplo. Como eu falei, está muito parecido com o dia de hoje, com o fechamento de hoje, né? E aí o mercado faz um topo duplo, né? Tanto com esse topo quanto com esse outro topo aqui, né? E aí após esse teste acaba tendo uma reação ao preço. Então aqui não seria a ideia de vácuo, né? Seria uma reação a um topo duplo. Todo topo duplo é uma potencial lateralidade, então ele pode gerar esse tipo de movimentação, é diferente do gap de alta, onde eles estão esperando, né, que o mercado chegue a níveis mais baixos, tá? Então, é, aqui, né, como eu falei para vocês, eu fiz uma venda aqui pelo 1 minuto. A minha ideia era sair de parcial aqui, ó, no fechamento desse gap. Era o primeiro gap que estava aberto, né? Então eu fiz uma parcial exatamente aqui. E a minha ideia era que o mercado conseguisse lá no 15 minutos fazer o gap de média. E eu pretendia levar essa movimentação até o gap de média ou até a média móvel de 200. Deixa eu só fazer mais uma informação aqui para vocês. O Al fala que a gente precisa ser flexível, pessoal, né? E quando essa barra aqui fechou, eu acabei falando para vocês, né, que eu encerrei a venda. Por quê? Porque eu queria que essa barra tivesse fechado abaixo da mínima da barra anterior. Eu precisava, para continuar vendido, que essa barra tivesse feito isso, ó. Ela tivesse fechado, por exemplo, abaixo, pelo menos essas duas mínimas aqui. Para quê? Para ter algum tipo de possibilidade melhor de continuidade. Barra sobreposta não é uma boa barra para continuidade, tá? Principalmente se você está contra as médias, tá? Então por isso que eu encerrei, né, depois de ter feito a parcial aqui, quando essa barra fechou, eu acabei falando para vocês que eu havia encerrado o trade por essa razão. Alguns amigos hoje pegaram a compra, né, aqui nessa movimentação. Eu queria comprar, mas eu queria comprar mais baixo, queria comprar dentro da ideia do gap de média do 15 minutos e não tivemos, tá? Na parte da tarde eu acabei fazendo, né, mais uma operação na ponta compradora, tá? Já aqui, ó, não foi uma movimentação rápida, né? Foi uma movimentação lenta. Somente, não foi aqui, ó. Foi já depois das 3 da tarde aqui. Só esse trade aqui, ó, tá? E pagou bem pouquinha coisa, ó. Vocês podem ver, 160 pontos. A ideia era uma nova máxima. Por que a ideia era uma nova máxima, pessoal? Vejam se o mercado, durante todo o dia de hoje, né, quando ele fez uma nova máxima, o que que ele fez? Ele corrigiu. Quando ele fez uma nova máxima, Luciano, ele corrigiu. Mesmo que lateralmente, mas ele corrigiu. O mercado faz uma nova máxima. O que que você vai esperar que ele faça? Que ele vá, por exemplo, apresentar exatamente um rompimento, né? Só porque dessa vez você está participando? Não, você observa. E aí, se o mercado começa a iniciar sinais de fraqueza, né? E talvez seja melhor você encerrar, tá? Por quê? Porque é tendência, né, pessoal? E a compra aqui só se deu, né? Porque o mercado aqui não conseguiu gap de média, fez uma boa barra de força aqui, né? Saindo aqui também seria uma boa oportunidade na compra, acabou mantendo também a estrutura. Isso aqui é importante, é um detalhe importante. É um fundo mais alto que o fundo anterior.
Quando o mercado não renova a mínima, ele pode renovar a máxima, tá? Então a gente está sempre olhando a estrutura para tentar entender isso daqui. E toda vez que você vê um fundo mais alto, pensa assim, opa, ele não renovou a mínima. Se ele não renovou a mínima anterior, o que que ele pode fazer? Ele pode vir renovar a máxima. A máxima estava onde? Bem aqui. Tá? Então, sempre que o mercado mantém a estrutura, ele vai fazer isso, né? Se ele falha aqui, ó, com um fundo mais alto, a tendência dele é tentar buscar essa movimentação aqui. Ele pode não conseguir romper, pode vir, falhar, fazer uma outra correção, preferencialmente com outro fundo mais alto, tá? E aí, né, ele pode voltar para testar essa movimentação mais uma vez, tá? Então, até três puxadas ainda é uma movimentação esperada, tá? Então, não foi um dia fácil, né, pessoal? Foi um dia de muita paciência, é um dia de lateralidade, características de lateralidade lá no 15 minutos bem presentes, né? É uma movimentação bem mais difícil, tá? Regra de lateralidade, né, conforme eu falei para vocês hoje pela manhã também, é isso daqui, ó. Eu tenho um range, né, de um dia, por exemplo, né, a gente tem um range aqui de um dia. Aqui nessa região a gente fica com região de compra, aqui nessa região a gente fica com região de venda, aqui no meio fica com região de realização de lucro. Isso é o AL ensinando a operar lateralidade, tá? Então, quando o mercado faz nova máxima, você está buscando por venda, né? Quando o mercado faz nova mínima, você está buscando por compra. Aqui eu acabei não comprando porque eu estava realmente esperando, né, que o mercado conseguisse chegar na ideia do gap de média. Acabou não conseguindo, né, no dia de hoje. Então, para amanhã, né, é uma wedge, é uma movimentação de três puxadas intraday. É, Se você quiser, né, você também pode fazer isso aqui, ó, as últimas movimentações aqui, ou mesmo mais inclinado, né, você tem uma, duas, três puxadas. E a gente tem um topo duplo. Ah, beleza, Luciano, ele rompeu essa movimentação. Ainda assim, ficaria bastante atento, né, a ver se ele vai conseguir tanto ultrapassar, né, essa linha, né, porque lembra que a gente citou que aqui a gente tem vários alvos, né, cerca de 150 pontos aqui para cima. Então o mercado ainda poderia falhar aqui. Então não compraria alto ainda nessa movimentação, tá? Só não compraria alto porque rompimentos de máxima não tem dado certo. Mas comprar pullbacks, igual lá no 15 minutos, se o mercado corrige, volta até a média móvel de 20, se o mercado corrige, faz um gap de média é um pullback, tá, pessoal? Aí sim, né, ainda seria compra interessante. Por quê? Porque o mercado está mais altista do que baixista, tá, pessoal? Então, esse alvo aqui, ó, também fica dentro, né, daquelas características de alvo ali. Vamos só jogar o segundo alvo aqui, porque essa movimentação tem um leve fundo arredondado. Ficaria um pouco acima já daquelas projeções, né? Tá? Então, a gente fica aqui, né, com essas possibilidades para amanhã. Quanto à probabilidade, né, mais fácil ter algum tipo de correção. Todo topo duplo é uma potencial lateralidade. E ele fechou numa potencial lateralidade. Rompeu, projeção disso daqui para cima. Primeiro e segundo alvo, né, que seria a movimentação mais próxima de você. Só tomar cuidado, né, porque bem por aqui a gente tem aquele monte de alvo lá de 60 minutos que a gente acabou de falar, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Espero ter conseguido esclarecer as dúvidas, né, que a gente teve aqui durante o dia. Valeu, né? Até amanhã. Bons trades para nós aí e até mais.